Fala galera, beleza? O tema de hoje é como não usar a cobertura de código. Muitas empresas elas meio que superestimam a cobertura de código, principalmente quem é gestor ali tem uma certa ânsia por ter número, por ter alguma estatística do time, e aí quando ele vê ali o percentual de cobertura de código, ele acha que dá para usar para várias coisas, que dá para saber se o código tá bom, ou se tá ruim. Isso é muito comum nas empresas, principalmente nas grandes empresas, quando a gente não tem ali uma cultura de teste, né? É difícil você implantar uma cultura numa empresa que já não nasceu testando. Nessa ânsia de achar um caminho, de tentar descobrir algum jeito de fazer, eles vão seguindo um caminho sempre um pouco torto ali, que não é exatamente voltado para aquilo que eles querem, é voltado para aquilo que eles acham que vai funcionar. Para demonstrar aqui esses pontos que eu vou te passar, eu vou usar uma extensão que eu já mostrei em outra aula como uso, só vou mostrar ela aqui para você ver, que é esse carinha aqui, o Run Coverlet Report. Ele usa o Coverlet, que é um componente bem conhecido aí na comunidade. Se você procurar na internet, você vai achar. Ele é bem legal, ele cria alguns relatórios, né? Ele levanta algumas estatísticas em cima do seu teste e ele usa um cara chamado Report Generator, que é uma ferramenta aí que vai ler esse arquivo de saída e vai gerar um relatório bonitinho ali para você não ficar se matando em tentar ler o arquivo de saída do Coverlet. Eu vou rodar ele aqui para você ver. Se você nunca usou, eu recomendo que você procure aí na internet, ou se você quiser dar uma olhada na outra aula. Eu não ensinei como instalar o Coverlet nem a extensão, mas é super simples. Você procura aqui no Marketplace do Visual Studio e ele vai te falar ali como que instala, ele já vai baixar o plugin para você. Antigamente era um pouco mais complexo, né? Hoje é bem mais simples. Veja aqui que eu tenho um console application. Só tem uma classe nesse projeto aqui, um projetinho bem simples, só de teste mesmo. Que tem uma classe aqui que eu já usei em outros projetos, inclusive, e tem uma classe de teste. Só que essa classe de teste, veja, ela não faz nada. Ela só tem um teste method aqui, mas ela efetivamente não chama ninguém. E aí aqui no nosso relatório você consegue ver que ele realmente não cobriu nada. Mas é interessante só para você ver que o relatório ele vai ler tudo aquilo que o seu código fez, ele vai executar o coverlet vai analisar as linhas de código por onde passou, vai tirar essas estatísticas e o report generator vai plotar ele aqui. A gente vai usar bastante esse cara. Voltando aqui à nossa pauta, então o que você não deve fazer quando você está usando cobertura de código? É muito importante que você entenda o seguinte: a cobertura de código ela é uma métrica que o time precisa usar. Não é que precisa usar, né? Mas é uma ferramenta para o time saber onde eles estão. Mas isso é para os devs. Não adianta você usar ele como uma ferramenta de gerenciamento. Não serve para gerenciar. Ele é só um número, é um indicador que você vai conseguir olhar lá. Então, quando você pensar em cobertura de código, não pense em associar ele a gerenciamento do seu time. Não pense em usar ele para fazer qualquer estatística. É interessante ver, mas não serve para isso. Então, a primeira coisa que todo chefe brilha o olho quando ele vê é, é colocar aquilo como uma meta. Não use o percentual de cobertura do seu código como uma meta. É um grande erro, é um erro gigantesco. O time manipula esse número. Qualquer número que você colocar como meta, ele vai ser manipulado. Isso não é um problema só da cobertura de código. Se você colocar um número lá, uma meta, sobre a quantidade de chamados de produção, de bugs de produção que o seu time tem que atender, o time vai trabalhar para aquele número ficar grande ou pequeno, dependendo da meta. Se a meta é não ter muitos bugs, o time não vai trabalhar em cima da quantidade de bugs que o usuário vai enfrentar quando estiver em produção. O time tende a trabalhar para negociar que os bugs não sejam abertos. O time tende a olhar
para alguns dos bugs e falar, não, isso aqui não é chamado, isso aqui não é um bug de produção, isso aqui é como o sistema funciona. Se você quer que eu altere, eu não vou resolver isso como um bug, eu vou resolver isso como uma melhoria, como uma nova feature. No próximo pacote de entrega, isso pode ser entregue. E muitas vezes é um problema que atrapalha o cara, atrapalha o usuário. Então você está usando uma meta que não exatamente vai satisfazer a sua necessidade. Muitas vezes os gestores eles acham que colocando um percentual de cobertura de código como meta vai deixar o sistema mais estável, vai fazer com que o sistema tenha menos bug, vai fazer com que o cliente fique mais satisfeito. E isso não é verdade. Não, uma coisa não tem a ver com a outra. Eu vou até te mostrar aqui como é que você pode manipular isso. Se isso faz parte da sua meta hoje, eu tenho um jeito de roubar lá que é muito simples. Eu vou pegar essa classe aqui, pessoa, que foi o que eu criei. Ele tem um método aqui que é obter nome da geração. Você passa o ano do nascimento e aí ele vai informar para você aqui, a partir do número do ano, né, qual que é a geração. Uma pesquisa besta aí que eu fiz na internet que retorna isso. Se for até 1980 Baby Boomers, se for até 94 geração Y, até 2010 geração Z. E se não for nenhum deles, vai retornar um nulo aqui só para a gente observar como que funciona. Quando eu for testar essa classe, o que em teoria eu deveria fazer? Olhando para a lógica do negócio e tentando entender qual que é o requisito. Eu tenho que fazer um teste para cada tipo de retorno que eu vou ter aqui, para cada resultado esperado que esse método vai me fornecer. E ele é baseado no parâmetro ano nascimento. Então, em teoria, eu deveria aqui mandar para esse cara aqui pelo menos 3 ou 4 condições. Né? São 3 anos diferentes aí que eu tenho que chamar para que ele me retorne 4 valores diferentes. Então, para que retorne, caia nesse if aqui, para que caia nesse if, ou nesse, ou nesse. Então, lembrando que o seu teste sempre tem que ser direcionado ao resultado esperado, e não só a lógica que ele vai executar aqui. Primeiro o resultado esperado, depois você analisa o fluxo. Lembra que o nosso código lá a primeira vez que a gente rodou o relatório, como ele não está fazendo nada, ele não cobriu nada. Então, ele realmente executou, mas não gerou cobertura. Se eu fizer... Vou criar um teste aqui, primeiro, para cair nesse primeiro retorno aqui, que é o Baby Boomer. Então eu vou passar aqui, ano 1979, por exemplo. Deveria retornar Baby Boomer. Par-P é igual a new pessoa. Deixa eu referenciar aqui. Retorno é igual a p.obter nome da geração. Vou passar aqui 1979. E vou dar um assert aqui, are equal. E ele tem que me retornar Baby Boomer. Acho que é assim, né? Baby Boomer. Vamos rodar o teste aqui para ver. Rodou o teste. Vamos rodar o code coverage. E aí ele me gerou um coverage aqui para a classe pessoa. Ele gerou um coverage aqui de 38%. E um total aqui de 25%. Né? Interessante, certo? Se eu simplesmente fizesse o teste sem dar o assert, eu só passei pelo código e executei. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se o teste passa. O teste passou. E agora vamos ver o que acontece com o nosso relatório. Lembra que estava 25% ali de cobertura. E os nossos 25% não mudaram. Então olha só que interessante. A cobertura do código tem a ver com os caminhos que o seu teste passa.
não tem a ver com a assertividade do seu teste. Isso acontece por causa da natureza do teste, né? Então, por que o teste fica verde ou vermelho? Ele fica verde toda vez que o código executa sem dar erro, sem acontecer uma exception. Se você chamar o assert e ele não bater, o que o framework faz é disparar uma exception. Então significa que se você codar um teste sem nenhum assert, o teste vai passar sempre. E aí, o pior de tudo é que vai dar cobertura. Então, o mesmo teste que a gente executou, sendo ele passando do jeito que você quiser passar, ele, se você não colocar o assert no final, o teste passa e dá cobertura. Então, são conceitos diferentes. Cobertura é uma coisa, testar é outra coisa. Em algum momento elas podem convergir? Sim, elas podem convergir. Mas isso é totalmente manipulável. Se você trabalha aí com alguma ferramenta que te obriga a dar cobertura, você consegue manipular isso tranquilamente. É só você não colocar o teste no final. É claro que, dependendo aí da ferramenta, pode ser que ele faça uma crítica falando que você não tem um assert. Mas, olha só que interessante também. Se ao invés de eu fazer esse cara, eu usar um isTrue, colocar aqui true, vamos rodar nosso teste de novo aqui para ver. O teste passou de novo. É óbvio, né? Porque eu dei um stru true. E se eu rodar o relatório de cobertura aqui de novo, são os mesmos 25%. Então, mesmo que a sua ferramenta lá, ela faça alguma crítica, se por acaso ela fizer, não tem um assert, você pode forçar um assert aqui e vai funcionar. Nunca se esqueça disso. Teste é uma coisa, cobertura é outra. Em algum momento eles podem convergir, mas são coisas diferentes. Se você quiser só dar a cobertura, é só você passar um assert qualquer aqui ou não passar nenhum assert. Só para demonstrar, deixa eu te mostrar aqui o que acontece quando a gente debuga o teste, eu consigo ver a exceção acontecendo. Se eu der um F10 aqui, acontece uma exception. Muita gente não sabe, isso é até um pouco curioso, assim. Às vezes a gente vai fazendo as coisas sem prestar atenção ou sem até tentar entender de fato, né? Não é só com teste, isso acontece com qualquer coisa que a gente faz, principalmente porque a gente vive na correria ali, tá sempre correndo com prazo, não tenta entender direito como as coisas funcionam. Todo teste sempre vai ficar verde se não tiver uma exception. Aqui, lembrando, estou falando de .NET, né? Não posso afirmar isso para Java, para Ruby ou para outras linguagens. Pelo menos as que eu já mexi até hoje são assim. Se você testar e ele não der uma exception, o seu teste passa. É simples assim. Não tem nenhuma obrigatoriedade de você executar um assert, não tem nada disso. Se o seu chefe vier com aquela história de criar uma meta em cima da cobertura de código, porque vai melhorar a qualidade do sistema, mostra esse vídeo para ele aí, faz esse teste, e aí vocês vão ver que a pessoa muda de ideia rapidinho. Não é efetivo, realmente não funciona. Eu, inclusive, já participei disso e realmente eu posso te afirmar que não melhora a qualidade. São coisas diferentes, lembra disso. Teste é uma coisa, cobertura é outra. Conceitos diferentes que podem se juntar, mas são coisas diferentes. Segunda coisa para não se fazer, não use como indicador de qualidade. Como eu já disse, não vai aumentar a qualidade do seu sistema, não vai reduzir a quantidade de bugs, de erros, de reclamações do seu usuário, só porque a sua cobertura está alta. Agora, um fato interessante é que a cobertura de código ela é uma métrica negativa. O que significa ela ser uma métrica negativa? Ela nunca vai dizer para você que está tudo bem, mas ela pode te dizer que está tudo mal. O fato de não ter cobertura zero ou uma cobertura muito baixa, 10%, 20%, é um indicador de que as coisas não estão indo bem. O time não está testando nada, não está fazendo nada. Porém, ter uma cobertura alta não significa que os devs estão fazendo todos os testes que precisam. O teste ele sempre precisa estar ligado ao requisito.
não ao código. Se você está fazendo um teste de um sistema legado, é diferente. Você vai sim olhar para o código. Se você estiver fazendo o teste de uma coisa que você acabou de fazer, ou que você está produzindo ali e você ainda não entregou, você não pode olhar para as linhas de código. Você tem que olhar para o requisito. As linhas de código são coisas que você já escreveu, acabou de sair da sua cabeça. Se você testar olhando para a linha de código, seu teste vicia. Você vai querer testar aquilo que você está vendo. Você acabou de produzir. Como é que você vai fazer para não ser tendencioso no seu teste? É óbvio que se você raciocinou o fluxo de um jeito, você vai querer executar ele daquele jeito. Então não é para isso que você testa. Você testa para atender o requisito. Sempre que você for olhar o teste, olha para o seu requisito primeiro. Depois você olha para o código. Se você estiver fazendo TDD, então, é pior ainda. Nunca coda olhando só para a tela do Visual Studio aqui. Você tem que codar olhando para o requisito. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que retornar agora, para quais condições eu tenho que executar. Pensa nisso. Nunca é sobre código. Teste sempre é sobre requisitos. É sobre atender necessidades. Olhando aqui para a nossa classe pessoa, dá para a gente observar isso. Veja aqui que o requisito é, se o ano de nascimento, se a pessoa nasceu antes de 1980, ou até talvez 1980, ele é baby boomer. Se for até 94, é geração Y. Agora veja que o até 94, aqui a gente nem precisa rodar um teste para ver. Visivelmente há um erro. Eu estou passando um igual aqui, igual 1994. Quando eu for testar isso aqui, opa, é claro que eu vou fazer desse jeito. Opa. E esse teste passa? Ele passa. É claro que ele passa. Você acabou de escrever o código. Lembra sempre disso. Você sempre vai ter a tendência de seguir, fazer os seus testes seguindo aquilo que você escreveu. Agora, se eu vier aqui nesse mesmo cara, e eu não vou nem criar um outro teste, vou usar o mesmo teste aqui. Em teoria, se a pessoa nasceu entre 1980 e 1994, ela deveria ser geração Y, pela lógica aqui que a gente aplicou. Quer dizer que se eu passar 1988, também deveria retornar Y. E aí vai quebrar. Está retornando aqui geração Z. Porque passou pelo if direto aqui e caiu nesse outro if. Se você acabou de escrever a linha de código, você vai tender a fazer o teste olhando para o que você escreveu. O raciocínio está na sua cabeça já. Você já sabe que se for 94, é geração Y. E aí você tende a não testar outras condições. O requisito vai te dizer se é para testar outras condições ou não. Você não precisa fazer aqui um overthinking, né? Ficar pensando em zilhões de coisas diferentes aqui. Não tem necessidade. Olha para o requisito. O requisito pediu para testar, você testa. Se não pediu, não precisa testar. Talvez se você achar que é confortável testar, não, aqui eu sei que vai bugar. Então eu vou colocar um teste aqui proativamente. Legal também. Mas você não tem necessidade de ficar se matando. O requisito é seu guia. Se o requisito não está bom, você tem que aprender a escrever requisito. Também não tem jeito. Talvez um dia eu também faça uma aula sobre isso. Tem técnicas aí para você conseguir fazer. E o último ponto. Esse ponto ele é bem interessante. Não use a cobertura de código para tentar incentivar o seu time a fazer teste. Não funciona. De verdade, não funciona. Não funciona porque o foco é errado. Como eu falei, tem várias ferramentas no mercado aí que te obrigam a ter um percentual mínimo de cobertura. Ajuda? Ajuda. Não é que é zero. Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar também. Talvez porque na área de tecnologia, a gente, principalmente programadores, né, a gente é muito voltado para certo e errado. Tudo na nossa cabeça acaba virando binário, né, é um resultado de um if.
A gente acha que as coisas têm que ser ou 0% ou 100%. Não é bem assim, né? O mundo não é espartano desse jeito. Né? Talvez o computador seja. Tem aí agora a computação quântica para falar que não, né? Tem um zero e um monte de talvez no meio aí do 1 e do zero. Você pode usar a cobertura de código como um incentivo quando você está no ponto zero. Se você não tem teste nenhum, cara, não testo nada. Eu nunca testo nada, o time é fogo, não faz teste. Coloca como métrica. Não coloca como meta. Já lembra lá do primeiro item lá. Não usa isso como uma meta. Ah, se vocês não fizerem 70% de cobertura, vocês não vão receber um bônus anual aqui. Não faça isso. Isso é muito perigoso. Não, vai forçar todo mundo a manipular e a fazer teste por testar. O time não começa a pensar em requisito, em atender as necessidades. Ele fica muito focado em colocar o teste dentro da entrega para cumprir a meta. Essas ferramentas, elas geralmente, elas têm um viés interessante aí, né? Elas colocam isso dentro de um pipeline de entrega contínua, né, com build, deploy, e quando existe uma checagem de percentual mínimo de cobertura, normalmente esse percentual fica antes do deploy. Tá? Então ele faz o build da sua aplicação e depois roda os testes em cima para ver como tá. Se não chegar a 75%, a 80%, a 60%, o próprio sistema ali, a ferramenta de entrega contínua, ela não deixa você prosseguir o fluxo. Ela para o fluxo ali e geralmente não vai deixar você implantar aquele código. Você vai ter que corrigir a cobertura para poder subir. É um viés interessante, uma visão interessante da coisa. Quando você tiver os seus testes rodando, é muito importante que eles estejam na sua esteira de entrega. Não crie seus testes para falar para os devs ficar rodando eles na máquina aqui. Eu espero muito que agora, em 2021, você não tenha, não sei quando você está vendo esse vídeo aí, né? Mas eu espero que agora você não esteja fazendo o build da sua máquina e subindo as DLLs que estão no seu computador. Eu espero que você realmente esteja usando uma ferramenta de entrega contínua aí, sei lá, Azure DevOps, tem a suíte da Atlassian, tem várias opções, Jenkins, cara, tem zilhões hoje de opções aí. Não suba código da sua máquina. Tenha uma esteira de entrega contínua ali. Vai rodar deploy, vai rodar build. Não é só uma garantia do build. Não adianta você criar um monte de teste, ter zilhões de teste aqui na sua solution, se você está rodando dentro da máquina dos devs. É claro que o dev tem que rodar na máquina dele. Mas você não pode depender dos devs para fazer com que o seu teste seja executado. O dev não vai rodar. Se ele não tem costume de fazer teste, ele não vai rodar o teste. Acontece muito em times que não têm experiência com teste. O cara está alterando na máquina dele, quando ele comita o código e roda o build quebra. E aí ele fica no desespero. Nossa, mas eu quebrei o build, por que aconteceu? O que eu fiz de errado? Não, cara, você só não testou. Se você rodasse esse teste na sua máquina, você ia pegar ele na sua máquina. Ah, mas então eu preciso corrigir. E aí o cara entra em modo desespero. Ele fala, porra, mas o time parou e agora eu preciso corrigir logo isso aqui. E aí, cara, acontece muito, o cara vai lá e comenta o teste. Ele fala, não, eu vou comentar o teste aqui só para passar o build e depois eu arrumo. Não pode fazer isso. Isso é quase um crime capital aí. Você está só voltando a sua codificação para entrega. Né? Você está voltando a sua cabeça para entregar. Eu sei que a cobrança é grande, mas não é assim que funciona. Se você tem uma suíte de teste ali, você precisa rodar ela. Mas acontece muito dos devs não rodar. Então não adianta você colocar um monte de teste aqui e pedir para eles rodarem na máquina antes de subir. Eles não vão rodar. Você tem que automatizar. E aí, quando você automatiza, aí é interessante para incentivar. Mas existem esses efeitos colaterais. Bate o desespero, o cara vai quebrar o teste, daí ele acha que tem que não pode parar o time, ele vai lá comenta o teste. Depois, na cabeça dele, assim, já comentei, então vou pegar a próxima atividade aqui. Dev tarefeiro é 100% focado nisso.
Ele não quer saber se está funcionando, ele não quer saber se tem pouco ou muito bug, ele só quer pegar a próxima atividade. Não estou dizendo que isso é uma qualidade nem que isso é um defeito. É só um jeito da pessoa trabalhar. Eu não gosto, não sou fã dessa forma de trabalho. Eu acho que se a gente focar em trabalhar de forma inteligente, e teste faz parte disso, né? Quando a gente foca em trabalho inteligente, a gente trabalha menos. Você consegue colocar mais esforço naquilo que importa, e aí você perde menos tempo corrigindo bug, tentando analisar problema. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas boa parte do seu tempo, né, no seu dia, na sua semana, no seu ano, é gasto em cima de análise. Você está analisando o problema que aconteceu. Seria muito mais fácil se tivesse um teste, seria muito mais fácil se talvez o bug não estivesse lá. E às vezes é um acerto pequenininho que você faz no seu código que resolve o problema. Só que você gasta 2, 3 dias para analisar, né? Então você fica ali 10 horas para analisar e 5 minutos para corrigir. É muito comum isso acontecer, infelizmente. Então, trabalhar de forma inteligente é melhor. Mas existem pessoas que são assim e tá tudo bem. Não estou dizendo que está errado, não. É só que se você colocar meta, se você colocar acompanhamento, relatório, às vezes o chefe fica dando bronca, né? A cobertura tá pequena aqui. É, não é um incentivo para testar. Se você está no zero, é legal. Para sair do zero é legal. Mas para evoluir de verdade, não vai evoluir. O time sempre vai focar em entregar. E focar em entregar quando você está testando é mortal. Vai comentar teste, vai testar qualquer coisa e não vai atender requisito. Então não vai resolver o seu problema. Então pensa nisso. Como start é muito legal. Como ferramenta para evoluir o teste não vai funcionar. Já vi vários casos desse e posso te dizer também que não funciona. Claro que, né, existem cenários e cenários. De repente, em algumas empresas isso funciona, em outras não. Depende muito ali de como a gestão lida com isso, né? Talvez, acho que a maior lição aqui nessa aula aqui é sobre como você gerencia os seus indicadores, né? Como que você faz o acompanhamento do time para direcionar eles a fazer aquilo que a gente entende como sendo uma coisa boa, né? Como sendo uma evolução. A gente foca muito em meta. Não tem nada errado em focar em meta. Toda empresa tem que ter suas metas. A gente só não pode colocar as coisas erradas na meta. Então, esses 3 indicadores aqui, não quero também, eles são muito voltados para a gestão, né? Mas eu também não quero que você fique usando isso aqui para ficar resmungando do seu chefe. Eu não quero que você use isso aqui para ficar reclamando na hora do café lá, que a empresa não olha para o teste, porque isso aqui está errado, porque não pode ser, porque eu vi o japonês lá falou que não pode ser. E não é isso que eu quero. O que eu quero que você leve dessa aula aqui são coisas que você não deve fazer no seu dia a dia. Não tenta mudar a realidade da empresa que você trabalha. A menos que você seja o dono da empresa, não vai rolar. A empresa é grande, ela tem uma cultura, ela tem uma mochila ali, uma mochila não, uma bagagem gigante nas costas ali, de cultura empresarial. Esse tipo de coisa não vai mudar da noite para o dia. Então não fica se preocupando em querer que todo mundo mude a empresa para que as coisas funcionem. Pega isso aqui, leva para você, aplica no seu dia a dia. Se você quiser usar a cobertura de código como indicador para ver como você está indo, é interessante. Se você estava pensando em colocar como uma meta, não use como meta, você já viu aqui. Então, usa essas coisas para você. Não fique esfregando na cara do seu chefe, nem reclamando da empresa. Usa para mudar a sua realidade. Usa para melhorar o seu dia a dia. Quanto mais esforço inteligente você empregar no seu trabalho, melhor vai ser a sua vida. E aí vai ser bacana. Sua vida vai ser boa na empresa A ou na empresa B. Aí não importa. Legal? Testa aí, vê o que você acha, divide com seus amigos, pensa na sua empresa. Não em mudar a empresa, como eu já disse, né? Mas pensa nas coisas que você pode melhorar para você, baseado nesses como não usar. A cobertura de código é uma coisa muito legal.
ela só é mal entendida, eu acho, mal compreendida, né? A gente usa como uma ferramenta, é uma ferramenta muito boa que a gente usa da forma errada, na maioria das vezes. Né? Se você conseguir usar ela para o bem, vai te ajudar bastante. Você vai começar a perceber algumas coisas muito interessantes, você vai conseguir entender algumas outras coisas também. É bem legal. Beleza? E aí, deixa seu comentário aí se você curtiu, se você não curtiu também, se você achou que nada a ver. Se você tiver outros pontos, inclusive, que você acha que a gente não devia usar a cobertura de código, divide aí nos comentários também. É muito legal, porque aí é um ganha-ganha, né? Vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês também. Beleza? Então, um grande abraço e até a próxima aula.